Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Já é quase boa tarde, é quase meio-dia, né? Estou aqui de uma saidinha, limpei a casa, saí rapidinho. Cheguei quase ainda agora. E agora vamos fazer a leitura, né? Hoje, sexta-feira, final de semana chegando aí, né? Vamos fazer a leitura hoje no capítulo 38 do livro de Êxodo, né? Que é o altar do holocausto. Vamos ler, meus amores. Tá um calor aqui que, olha, eu fechei a janela aqui do quarto porque passa carro pra lá e pra cá, passa ônibus, muito barulho. Então vamos fazer a leitura hoje, né? Em nome de Jesus. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim de 5 côvados, era o seu comprimento de 5 côvados e a sua largura quadrado, e 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas, aos seus 4 cantos do mesmo eram suas pontas, e cobriu de cobre. Fez também todos os vasos do altar, os caldeirões e as pás, as bacias, os garfos e os braseiros, todos os seus vasos fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre de obra de rede na sua cercadura, de baixo até o meio dele. E fundiu 4 argolas, as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares varais. E fez varais de madeira de cetim e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-los com eles, pelos de tábuas. Fez também a pia de cobre, com sua base de cobre, dos espelhos das mulheres, que ajuntava, ajudando a porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio do sul e as cortinas do pátio. Era um de linho fino, torcido de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, os colchetes destas colunas e as molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados, as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e colchetes da coluna, e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, e as suas colunas 10, e as suas bases 10, e os colchetes de colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados, as cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados, e as suas colunas 3, as suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio de ambos os lados eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e a base das colunas eram de cobre, os colchetes da coluna e as molduras eram de prata, e a coberta da sua cabeça era de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio era de obra bordado e azul, de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados e a altura na largura dos 5 côvados de fronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças, as suas molduras de prata. E toda a estaca do tabernáculo e do pátio ao redor era de cobre. Esta era a enumeração das coisas contadas do tabernáculo, do testemunho que, por ordem de Moisés, foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele, Aoliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, engenhoso, artifício e bordador em azul, em púrpura e em carmesim e linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata da arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. Uma beca por cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos acima, que foram 613 e 550. E houve 100 talentos da prata para fundir as bases do santuário, e as bases do véu para 100 bases era 100 talentos para cada base. Mas 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e as cingiu de moldura. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos.
E dele fez as bases da porta, da tenda, da congregação, altar do cobre, e o crivo de cobre para que ele todos os vasos altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, todas as estacas do tabernáculo, todas as estacas do pátio ao redor. É muita coisa, né? Aqui para o altar, né? As coisas que foram pedidas para o tabernáculo, a enumeração das coisas do tabernáculo, muitas coisas que o Senhor pedia, né? Mas é assim mesmo. Então, hoje fiz a leitura no capítulo 38 de Êxodo, segunda-feira volto com o capítulo 39 do livro de Êxodo para dar continuação. Tenha um bom final de semana, uma boa tarde, bom sábado, bom domingo e Deus abençoe vocês, tá? Fique com Deus. Tchau.